Brian Tracy apresenta o Seminário Fênix. Programando sua mente para o sucesso. Tudo o que é ou chegará a ser é resultado do que está acontecendo dentro da sua mente. Esse é o conceito mais imponente que já tenham descoberto, que qualquer pessoa tenha descoberto. Pode mudar de forma dramática as realidades externas de sua vida, mudando as atitudes internas de sua mente. Como disse William James, já temos falado das diferentes leis. A lei da crença, que suas crenças se convertem em sua realidade, que veja o mundo em termos do que você pensa é verdade a respeito. As crenças criam o fato real. O que uma pessoa, um homem, uma mulher pensa com o seu coração é o que será. Também sabemos que a lei da correspondência disse que seu mundo exterior sempre corresponderá com o seu mundo interno. Isso significa que tem algo no seu mundo interno que corresponde com tudo em seu mundo externo. O grande Emmett Fox disse isso quando falou sobre o equivalente mental. Disse que tudo em sua vida externa tem um equivalente mental em sua vida interna. Qualquer coisa que queira ver diferente em sua vida externa, primeiro deve proporcionar o equivalente mental de forma interna. A lei da atração diz que qualquer coisa que se guarde na mente de forma contínua se atrai, já que seus pensamentos dominantes formam um campo de força, de energia, que leva para a sua vida as pessoas e as circunstâncias que necessita na sua vida. Mencionei isso por esse motivo. Muitas pessoas dirão como conseguirei o melhor trabalho, ou uma melhor relação, como encontrarei a informação que necessito, ou a educação, etc. Não tem que se preocupar por isso. O que deve fazer é ter tão claro como a água em sua mente e desencadeará e entrará no fluxo dessas leis mentais universais. E tudo o que necessite será levado a você exatamente conforme vá necessitando e da forma exata como necessita. Vamos falar nessa sessão, já falamos do conceito de si mesmo antes. Dissemos que o conceito de si mesmo é o grupo de crenças dentro de você que determina tudo o que te acontece. Se o conceito de si mesmo é a soma ou resultado total de toda a informação que sempre tomou sobre si mesmo e seu mundo, e aceitada como certa, se converte em parte do conceito de si mesmo. Seu conceito próprio é um mecanismo interno correspondente que determina o que te acontece. O que significa? Significa que a mudança começa com uma mudança em seu conceito de si mesmo. Toda mudança começa quando você toma uma informação que muda as crenças, e as crenças são uma das coisas mais difíceis de mudar, porque a defendemos de forma muito vigorosas. Devemos estar dispostos a abandonar nossas crenças autolimitantes. Devemos estar dispostos a ver nossas crenças de forma honesta. Já falamos do conhecimento sobre nós mesmos? Devemos ver nossas crenças e dizer: essas crenças realmente me servem? É isso que eu quero ser? É isso que eu quero fazer? É isso o melhor que eu posso ter? E começa a questionar suas crenças e a mudar o conceito de si mesmo, aceitando nova informação que desenvolve um novo conceito próprio. E isso nos leva ao conceito chamado a psicologia de chegar a ser. A psicologia de chegar a ser diz que cada um de nós estamos em um estado de crescimento contínuo e de mudança. Seus conceitos de si mesmo e suas crenças mudam o tempo todo. Por exemplo, quando era criança, acreditava em um certo número de coisas do mundo adulto. Quando foi adolescente, outro. Quando fez os 20 anos, outro. E ao crescer e evoluir, mudamos nossas crenças e nossos conceitos. Mudamos nossa autoimagem, mudamos a forma que vemos o mundo. E estamos no processo de chegar a fazer em todo o tempo que está ocorrendo. É quase como isso, é como uma espiral. Evolui e muda a todo tempo, mas sempre em direção para a sua meta dominante. Sempre em direção do que está pensando mais intensamente nesse momento. Por exemplo, um alcoólatra ou um drogado também evolui e também muda, mas em direção da sua meta dominante. Porque é nisso que está pensando o tempo todo. Se quer evoluir e crescer rapidamente, deve ter claras suas metas. Deve afiná-las, deve intensificá-las e deve cultivá-las todo o tempo. Às vezes vejo pessoas que têm muito sucesso desde jovens. Verá que essas pessoas têm uma obsessão, uma preocupação total em uma área em particular ou em certo campo por muito tempo. E outras pessoas, talvez muito mais velhas,
nunca tiveram um sentimento intenso e nunca cultivaram algo que queriam conquistar. Existem 2 obstáculos para essa psicologia de chegar a ser. Número 1 se chama homeostase. A homeostase é o desejo de consistência. É o desejo natural da mente de permanecer constante com o que ocorreu no passado. Quer dizer, queremos manter um status quo. Essas são as pessoas que dizem assim é que sempre fizemos, assim é como fazemos aqui, etc, etc. Deve estar atento com a homeostase, porque o que faz é conseguir que o seu pensamento seja rígido ou inflexível. E o número 2 é a psicoesclerose. A psicoesclerose simplesmente é o endurecimento da atitude. O endurecimento da atitude. As pessoas com psicoesclerose desenvolvem as chamadas ideias fixas. As ideias fixas levam à rigidez e à renúncia à mudança. Além do mais, leva a ficar grudada na zona de conforto. Lembrem que a tendência natural de todo o comportamento humano é que comece a fazer coisas de uma forma em particular e logo se vê grudado na zona de conforto. Pode ficar preso em uma zona de conforto de uma relação em que não está feliz, em um trabalho ainda que não esteja satisfeito, em um nível específico de rendimentos que não seja suficiente. Deve combater a zona de conforto porque essa zona muito em breve se converte em rotina. E dizem que uma rotina se converte em uma tumba. A única diferença entre uma rotina e uma tumba é a profundidade. Outra forma de dizer é que simplesmente a tumba é uma rotina, ou simplesmente uma rotina é uma tumba, mas mais chata. Assim que esteja muito alerta a isso, porque a maior parte das pessoas em nossa sociedade tendem a evoluir de forma natural para entrar em uma zona de conforto e para converter-se em defensores muito rígidos do status quo. Com atitudes sumamente endurecidas, entram na zona de conforto, entram na rotina, ainda que não fosse bom para eles, não mudam. Isso nos leva aos 2 grandes poderes que controlam tudo o que nos acontece. E o primeiro poder é o poder do amor. O poder do amor é o poder que modela a sua personalidade e modela o seu destino. O poder do amor simplesmente diz que tudo o que fazemos é para conseguir amor ou para compensar a falta de amor. Dissemos anteriormente que toda a personalidade da criança está formada pela qualidade e a quantidade de amor que obtém, e que todos os problemas de adultos são resultados de amor contido. Contido por nossos pais, talvez contido por pessoas quando crescemos, e o outro poder é o poder da sugestão. O poder da sugestão funciona por toda a vida. O poder da sugestão é forte ao extremo. O que faz é que começa a trabalhar em nós quase desde o momento em que nascemos e às vezes antes do nascimento. E o poder da sugestão nos moldeia. Significa que cada pensamento que se tem, tudo que se escuta, tudo que se vê, se toca, se prova, se cheira, tudo aquilo que nos afeta, de qualquer forma, tem efeito sobre sua personalidade. Nós resumimos assim: tudo conta. Tudo conta, especialmente quando se converte em adulto. Lembre-se que tudo conta. O adulto, em média, na América, vê de 20 a 25 horas de televisão a cada semana. O cidadão adolescente comum assiste ao redor de 7 horas de televisão e a criança comum de 3 a 4 horas de televisão diária. Sabia que o funcionário executivo ou chefe comum de todas as corporações americanas assiste menos de 5 horas por semana? Me permita fazer uma pergunta muito simples. Acredita que existe uma correlação entre o número de horas que uma pessoa assiste à televisão e o sucesso que ela tenha na vida? Você acredita que as influências sugestivas, livros, revistas, gravações, cursos, seminários, pessoas, programas de televisão, etc., que você vê ou escuta ou lê ou frequenta constantemente, acredita que essas influências sugestivas têm algum efeito sobre seu futuro? Vou expor dessa maneira. Tudo conta. E deve-se fazer essa pergunta. Aprendi isso faz anos. Só pergunte a você, o que é que eu quero na vida? Uma vez que você fez a pergunta, o que é que eu quero na vida? Olhe ao redor em seu mundo e determine o que é correto para você e o que é incorreto.
que significa isso? Significa que tudo que o impulse ao que você quer está correto. E tudo que o impulse para longe do que quer está errado. Mas tudo conta. Tenho um amigo que estava em dieta constantemente e com frequência encontrava comendo torta de queijo. Às vezes comia 2 pedaços de torta de queijo no almoço. E eu dizia, pensei que estava de dieta. Eu pensava que só comia fruta fresca, verduras e comida natural. E ele dizia, claro, bom, e o torta de queijo? Ele dizia, isso eu não conto. Muitas pessoas se sentam para ver televisão 3 ou 4 horas por noite e querem ter sucesso, mas leem as piadas, as páginas de esporte, lê revistas não culturais, ou não leem nada, escutam rádio, ou não fazem nada com seu tempo ou com sua mente, e dizem, quero ter sucesso, quero ter mais sucesso. E digo, e tudo o que vocês fazem para perder o tempo? E eles respondem, isso nós não contamos. Infelizmente, a natureza conta tudo. E isso nos leva há algumas leis que eu quero compartilhar com vocês. A primeira lei é a lei do hábito. Essas também são leis mentais. A lei do hábito é muito similar à lei da inércia. A lei da inércia diz que o corpo em descanso tende a permanecer em descanso, a menos que seja influenciado por uma força externa, que também põe o corpo em movimento, e tende a permanecer em movimento, a menos que seja influenciado por uma força externa. A lei do hábito diz que, na ausência de uma decisão específica de sua parte para mudar certo aspecto da sua vida, a tendência natural é continuar no mesmo caminho indefinidamente. Um especialista na administração de tempo disse que, quanto mais faça o que está fazendo, mais obtém do que você tem. Assim que tem que ver o que você tem, e tem que ver o que está fazendo, e dizer, é isso o que eu quero? Continuará na mesma direção, a menos que tome uma decisão muito concreta e específica de mudar. Também existe outra lei chamada lei da emoção. E é claro, antes de entrar na lei da emoção, deixe-me dizer isso, que quase 95% do que fazemos é por costume. A única diferença importante entre as pessoas de sucesso e os fracassados é que as pessoas de sucesso têm hábitos de sucesso e os fracassados hábitos de fracasso. Por exemplo, já ouviram o ditado que diz que Deus ajuda quem madruga? E tem mais saúde, bem-estar e sabedoria? Bem, por que será? Por que será que as pessoas com sucesso se levantam mais cedo? Porque querem aproveitar o dia. E também por isso vão dormir mais cedo pela noite. Não desperdiçam as tardes, que é quando estão mais cansados e menos produtivos. Assim que haverá uma vez ou outra que os homens e as mulheres de sucesso vão dormir cedo e acordam cedo. Têm hábitos de sucesso. Por que alguns não se deitam cedo e não se acordam cedo? Porque são muito preguiçosos, não têm disciplina, não têm metas que desejem com suficiente força, não têm hábitos de sucesso. Uns 95% do seu sucesso está determinado pelo tipo de hábitos que desenvolve. E se tem bons hábitos, vai ter sucesso apesar de tudo mais. A lei da emoção diz isso. Diz que todas as decisões que toma estão baseadas na emoção. Antes dizíamos uma e outra vez, as pessoas são 90% emocionais e 10% lógicas. Um dos grandes descobrimentos que eu fiz durante as minhas investigações é que as pessoas são 100% emocionais. Nem sequer somos 90% emocionais. Todas as decisões que tomamos são decisões emocionais. Se alguém diz é o lógico a fazer, o que significa que existe uma maior emoção investida nisso, ainda que soe lógico. A lei das emoções diz que todas as decisões que tomamos são emocionais. E diz isso, a emoção mais forte domina a emoção mais fraca. Uma emoção mais forte domina uma emoção mais fraca. Assim que a emoção que seja mais forte será a emoção dominante e determinará o que você fará. Todas as ações estão determinadas pela emoção que predomina nesse momento. Qualquer que seja a emoção mais forte, se é temor, o temor dominará o que faz. Se é desejo, o desejo determinará o que faz. As duas emoções principais, que lutam em nosso interior todo o tempo, são o temor contra o desejo. O campeonato do mundo continua uma e outra vez.
seus temores que o detêm, seus desejos que o impulsionam. E como se inverte essa equação para que seus desejos ganhem? Muito simples. Usa a lei da concentração e pensa no que quer todo o tempo. Cultiva o que quer todo o tempo. Mantenha sua mente fixa no seu desejo. Se preocupe totalmente pelo que quer e, como já dizemos, seus temores têm a tendência de diminuir. Mas seja o que seja no que pensa, se pensa em seus temores ou se pensa em seus desejos, em qualquer dos dois que pense, a lei da emoção vai determinar suas ações e suas ações vão determinar seus resultados. Isso nos leva a outra lei que se chama a lei da expressão. Essa lei da expressão é muito interessante. Essa lei da expressão se remonta a muitos anos. E tem um ditado de Aristóteles que diz que o que está impresso é expressado. O que está impresso é expressado. O que está impresso é expressado. O que significa isso? Me permita me sentar enquanto limpam o quadro. Simplesmente significa isso. O que está impresso em sua psique, por qualquer razão, de qualquer fonte, o que está mesclado com a emoção e colocado em seu conceito próprio, eventualmente será expressado como parte da sua personalidade e parte da sua realidade. Diz, em efeito, que você vê o mundo através do seu conceito próprio. Realmente você vê seu conceito do mundo. Ou seja, que não crê no que você vê, senão que vê o que você crê. O que tenha sido impresso em sua mente como um fato, ou como uma verdade, como uma realidade, estará expressado então em sua realidade, ou estará expressado em seu mundo, porque isso é o que verá. Se acredita que certo tipo de pessoas são boas, então verá bondade nessas pessoas. Se pensa que os membros de um partido político em particular são idiotas, todos os membros desse partido político lhe parecerão idiotas, ainda que sejam os mais sábios, mais inteligentes. Se acredita que tem oportunidades em todas as partes, verá oportunidades em todas as partes. Se acredita que tem um controle total de seu próprio destino, então verá indicações disso. Se pensas que é popular, valente, corajoso, uma pessoa convincente, então agirá de uma maneira de acordo com isso, e tudo isso o verá ao seu redor. Há pouco tempo estava lendo uma história muito interessante. Um jovem que vinha de uma família pobre e que não tinha confiança em si mesmo. Foi convencido de uma adivinha de que era a reencarnação de Napoleão Bonaparte. Uma história maravilhosa e certa. Acontece que ele começou a acreditar que era a reencarnação de Napoleão Bonaparte e foi para a biblioteca, estudou sua vida e sabia tudo sobre Napoleão. E começou a caminhar, a falar e agir como Napoleão, e a pensar como Napoleão, e começou a imaginar grandes planos como Napoleão imaginaria. Começou a agir com valor e confiança em frente à incerteza, como Napoleão havia feito. E com o tempo ele se convenceu totalmente de que esta pessoa que era tímida e introvertida realmente era a reencarnação de Napoleão. Sua carreira melhorou, o promoveram, ganhou mais, mudou a forma de vestir, falava com mais confiança. E quando essa pessoa descobriu que a adivinhadora o havia enganado, se havia convertido numa pessoa de negócio de muito sucesso. Muito interessante, não? O que está impresso em seu interior e se aceita, sempre se expressa. E isso nos leva a outra lei mental crítica. E é essa. É a chamada lei de reversibilidade. Quando descobri pela primeira vez esta lei, eu estava tão emocionado que queria escondê-la, guardá-la e não dizer a absolutamente ninguém. Esta é a primeira vez, de qualquer maneira, que entrego esta lei a outras pessoas. A lei da reversibilidade simplesmente diz: se conquista um certo nível de sucesso, um certo nível de saúde, uma certa qualidade na relação, então essa qualidade da relação criará um estado subjetivo. Um estado subjetivo significa sentimento, um estado emocional. Em outras palavras, se ganha um prêmio, você se sentirá um ganhador.
Se se namora, se sentirá como um amante. Se tem sucesso nos negócios, se sentirá todo sucesso. O objetivo cria. Em outras palavras, a realidade objetiva, ou o fato, realmente cria o estado emocional ou subjetivo. Te parece lógico? Em outras palavras, algo acontece, se sente bem, tem essa sensação. Porém, a lei da reversibilidade diz: se consegue entender isso, esse fato por si mesmo pode mudar sua vida porque mudou a minha. É que se pode criar artificialmente o estado subjetivo ou sentimento, o sentimento desencadeará a lei da atração e de correspondência e colocará em movimento e levará sua vida para as pessoas, as circunstâncias e oportunidades necessárias para criar o objetivo que seja congruente com o subjetivo. E esse é o método. É tão simples que é surpreendente, é esse. Quando pense em algo que realmente deseja, imagine que já o tenha. Imagine que já o tenha. Em verdade parece brincadeira de criança, mas é tão poderoso que inspira temor. E tudo que eu sugiro que faça é que tente por um momento. Somente imagine, feche os olhos, pense nisso, continue pensando, e se for necessário, fique de pé, relaxe o que queira. Só imagine que já conseguiu isso e sinta você a sensação. Sinta a sensação. Como se já fosse um sucesso. Como se já fosse tempo passado, como se já tivesse conquistado. Não tem com que preocupar-se, já percebeu essa sensação? E se tem essa sensação uma e outra vez, essa lei da reversibilidade criará esse sentimento. E ao cultivar cada vez mais, a sensação realmente começará a mudar as coisas em seu interior e em seu exterior. E o impulsionará a sua meta ou a meta até você, e o objetivo se fará a realidade no momento e o lugar exato. Não tem que se preocupar com o processo entre os dois, ou quais são os passos a seguir. Tudo que tem que fazer é manter essa sensação de forma muito intensa. Falaremos disso quando passemos pelos métodos de programação mental. A seguinte lei é a lei da prática. A lei da prática também se chama a lei da repetição. E essa lei diz que faça o que faça uma e outra vez, frequentemente se converte em um novo hábito. Quer dizer, uma pessoa entusiasta e positiva quer se tornar rica e de sucesso, qualquer coisa que queira na vida. O que deseja na vida, se o pratica uma e outra vez, eventualmente se torna um novo hábito. Se o pratica pensando nele, um novo hábito toma como uns 21 dias em desenvolver-se. Leva 21 dias em desenvolver um novo hábito. Leva 21 dias de repetir uma e outra vez. Agora, o que vamos te pedir que faça como resultado desse curso e como resultado do que falamos te vamos pedir ou sugerir que se submeta ao que chamamos a dieta do AMP, de 21 dias. Isso significa que por 21 dias nós vamos pedir que você faça uma coisa muito difícil, uma das coisas mais difíceis que vai ser em sua vida. Por 21 dias quero que mantenha sua mente no que você quer e afaste do que não quer. Mantenha sua conversação no que queira e mantenha afastado do que não queira. Mantenha seus sonhos, sua imaginação, seus pensamentos, seus sentimentos, tudo em seu ambiente, consistente com o que deseje. E mantenha longe do que não deseja. É muito simples, não é complicado. E é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer. Por que escolhemos 21 dias? Por uma boa razão. Demora 21 dias a uma galinha, que tem o cérebro do tamanho de uma ervilha, sentar-se pacientemente, com calma e fielmente, sobre seu ovo para chocar. E pensamos que uma galinha com um cérebro pequeno como esse pode sentar sobre um ovo durante 21 dias sem ver nenhuma mudança, somente pela fé. Somente pela fé vai ficar 21 dias sentada. Então podemos pedir aos adultos que têm o cérebro de 1,5 kg, que tem de 12 a 20 bilhões de células, que tem a capacidade de recordar e reter todo o conhecimento aprendido pelo homem, ainda que pareça mentira, podemos pedir que pense nisso por 21 dias.
Se se propõe a ter uma atitude mental positiva, por 21 dias, mantenha sua mente nisso. A meta é converter-se no que chamamos uma pessoa puramente positiva. Uma pessoa puramente positiva. Porque se és uma pessoa puramente positiva, suas conversações, seus atos, suas relações são puramente positivas, o que chamamos uma pessoa PPP, e o pratica por 21 dias, encontrará que sua vida mudará. Tudo ao redor de você mudará. Sua saúde, suas relações, seu trabalho, suas oportunidades e tudo mais. É simples, mas não é fácil. Se pode fazê-lo, se pode praticá-lo, se convertirá em um hábito. A mesma lei da reversibilidade, a mesma lei da emoção, a mesma lei dos hábitos realmente começará a mudar. E quais são as 4 coisas que necessita com o fim de alcançar essa mudança? A número 1 é necessita desejo. O desejo é o ponto inicial de toda mudança. A pergunta mais importante que deve fazer na vida é: o que tanto quer o que quer? Que tanto o quer? Ou se realmente você quer. Tem um grande número de pessoas que querem um grande número de coisas. Mas que tanto elas querem? Se realmente elas querem, se querem com uma intensidade tremenda e com desejo, não tem nada no mundo que pode impedir que consigam. Tem uma história interessante que se relata sobre Sócrates. Ele estava falando com um de seus alunos e esse disse: estou faminto de conhecimento. O que eu posso fazer para aumentar os meus conhecimentos? E Sócrates lhe disse: o conhecimento é algo que já está disponível, é fácil de conseguir se realmente você deseja. Ele disse: estou certo que realmente desejo. Sócrates disse: vem comigo, e caminhou com ele mar adentro para o oceano. Caminhou com ele até chegar no mar Egeu. Caminharam até quase 1 metro, e Sócrates era um homem muito forte, pegou o jovem e meteu a cabeça dentro d'água. E o jovem começou a lutar, a lutar, a lutar, e por fim ficou incrivelmente frenético. Sócrates o tirou e perguntou: o que queria quando estava embaixo d'água? E ele respondeu: eu só queria ar. O único que eu podia ter na mente era ar. E ele disse: quando você quiser o conhecimento com a mesma intensidade, com a que você queria o oxigênio, você terá todo o conhecimento que deseja. Assim que, quando deseja algo com grande intensidade e tendo o desejo, o conseguirá. O segundo passo é a decisão. Uma e outra vez, quando viajo, descubro que as mudanças importantes na vida de uma pessoa começam quando toma uma decisão. Também descubro que a grande maioria das pessoas são incrivelmente indecisas, estão muito reticentes a tomar decisões, a reduzir suas opções, estão muito reticentes a fazer algum compromisso de qualquer tipo, e se não fazem compromisso só vão à deriva. Infelizmente, se condenam a si mesmos a viver pela lei do acidente. O seguinte passo é tomar uma decisão muito clara e inequívoca de que isso é o que quer. Está disposto a pagar o preço para conseguir. Tem um livrinho muito interessante chamado Ultimate Secret, de Michael Hernecke, e diz que a chave do sucesso, e ele tem estudado muitas pessoas de sucesso, que a chave do sucesso simplesmente é isso, é estar disposto a fazer o que seja necessário. Que esteja disposto a fazer o que seja necessário. Esteja disposto a fazer o que seja necessário. Isso significa que uma vez que tenha tomado a decisão, esteja disposto a chegar até o fim. Esteja disposto a fazer o que seja necessário. O interessante é que nunca tem que fazer todo o necessário, mas tem que estar disposto a fazê-lo. E é uma decisão inequívoca. Fazer ou morrer, que completa um compromisso ao 100%. E que faz toda a diferença em seu sucesso. A maioria não está disposta a fazer esse compromisso. Quando lhes falam desse compromisso, vão para trás e dizem: não, eu quero, mas não estou disposto a fazer isso. Ou não me mexerei, não voltarei para a escola, não posso sacrificar isso, etc. Por exemplo, eu já falei com muitos pais que fizeram enormes sacrifícios para que a mãe possa ficar em casa com as crianças dos primeiros 3 a 5 anos. E os amigos dizem: estão loucos, precisam de dinheiro, não podem viajar, não vão poder pagar a conta quando só um dos dois trabalha. E eles dizem: sim, mas nossa decisão é dar aos nossos filhos os melhores alicerces, a melhor base emocional, e sentimos que a forma de fazer
é que a mãe esteja em casa com os filhos, assim que estamos dispostos a fazer o sacrifício. Claro, cada um tem que tomar suas próprias decisões em respeito aos sacrifícios que devem fazer. O terceiro é a determinação. A determinação significa apoiar seus planos, como assim dizer, com mão de ferro. Uma vez mais, todos os estudos que eu vi, e no curso da minha vida eu tenho passado 30.000 horas estudando o tema do sucesso pessoal e corporativo, e é que a mão de ferro é importantíssima na determinação e na disponibilidade quando a situação se põe difícil. A disponibilidade de persistir diante da adversidade. Esse tipo de determinação é importante para desenvolver os padrões de hábitos do pensamento que garantem o seu sucesso. E, finalmente, a disciplina. Essa é a minha favorita. Geralmente é a única parte desse curso onde eu a menciono, mas a disciplina é a chave mestra para a riqueza. A disciplina é a chave mestra para a riqueza. A disciplina, a disponibilidade de fazer o que sabemos que devemos fazer, quando devemos fazê-lo, gostemos ou não gostemos, é a chave importante do nosso sucesso. Por que as pessoas fracassam? Não é um milagre, não é um mistério. A razão por que as pessoas fracassam é porque não estão dispostas a fazer o que é necessário. Não querem pagar o preço. A metade do tempo ou os 3/4 do tempo não sabem o que querem, e aquelas que sabem não são capazes de se disciplinar. Assim que quando está vendo a televisão, ou quando dirige ouvindo rádio, em lugar de ouvir programas instrutivos gravados, deverá se perguntar de forma muito honesta. Pensando na maravilhosa vida que pode desfrutar e pensando em todas as coisas que quer, isso me leva para elas? Ou está me afastando delas? Porque a verdade das coisas é que tudo que não o leve para a sua meta, tudo isso o está afastando de sua meta. Nada é neutro. Tudo conta. A areia do tempo está correndo. O relógio, o ponteiro continua movendo neste momento. Um grande amigo meu disse: lembrem que essa vida não é um ensaio de nada mais. É a real. E a pergunta que se deve formular é: penso seriamente sobre ser e ter e fazer tudo o que é possível para mim? Se submete a uma dieta mental de 21 dias, uma dieta de AMP, se mantém o pensamento em que deseja por 21 dias, se pratica a lei e desenvolve novos hábitos, se pratica a repetição uma e outra vez e pratica a lei de reversibilidade e se visualiza e se imagina como a pessoa que quer chegar a ser, e pratica a lei da expressão, que o que está impresso em sua mente se expressará em sua realidade, você verá grandes e incríveis mudanças em sua vida e às vezes muito mais rápidos do que houvesse imaginado. Assim que acredita em mim, eu sei. Eu tentei e pratiquei tudo o que eu recomendo, centenas e centenas de graduados meus têm feito e os resultados alcançados têm sido estupendos. E também serão estupendos para você. E falaremos um pouco mais disso no seguinte módulo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para receber novos vídeos.